Fala aí, turma do meu canal. Galera, é o seguinte, fica um tempinho aí sem postar vídeo. Vou falar um negócio pra vocês. Eu entrei numa bad, assim, de uma overdose de informação, uma overdose de conteúdo, assim, que eu falei, cara, eu preciso dar uma parada, uma respirada e ver de fato o que eu quero da minha vida. E aí pegou numa sequência que eu tenho agora, fazendo aquelas consultas de rotina, né? Uma bateria de exame. E isso, meu bebezão, quer conversar também? Quer aparecer no vídeo? Tô aqui com o Samuel, no parque aqui em Alphaville. E cara, esses 10 dias aí a gente não saiu, não fez nada de novidade. E eu, de verdade, eu não quero ficar gravando conteúdo mais falando de determinado assunto dentro de casa, dentro de um estúdio, né? Eu entendi que isso não faz parte do meu rolê. Então eu quero criar um conteúdo mais externo, trazendo a minha linha de pensamento, mostrando aí lugares, empresas, pessoas, né? Continuo com a parte do desenvolvimento humano, mas uma parte mais ali, como que eu posso dizer para vocês, a gente mais nômade mesmo, entendeu? Então é esse conteúdo que eu quero trazer para vocês, é isso que queima no meu coração. Eu estava fazendo um lançamento e eu pausei esse lançamento. A gente ia fazer um reality, tá? Já tinha aí alguns participantes confirmados, mas algo pausou assim, tudo começou a dar errado e meu espírito não começou mais a sentir paz no projeto. Então isso mexeu bastante comigo, porque dentro desse movimento que eu estava iniciando, comecei a fazer, eu estava já dedicando uma energia e, cara, quando você cria um projeto, você coloca energia nele, você faz reunião, conecta com pessoas, fecha parcerias e depois você pausa, é complicado. Então assim, eu não gosto de parar no meio da caminhada, né? E aí eu estava fazendo um lançamento de uma consultoria, que é a DAS, né, um diagnóstico que eu faço empresarial voltado para pessoas e não para empresas, tá? Eu já fiz isso de 2017 para 2020, era um outro processo, mas é o mesmo objetivo. E aí, esse ano eu falei, cara, vou fazer agora, é o que eu gosto de trabalhar com empresários, com empreendedores, né? Então a gente precisa criar um movimento para fazer um lançamento. E aí a gente ia fazer o reality, eu ia aplicar na prática a consultoria com 12 pessoas, só que o custo operacional é alto, né, desse lançamento. O retorno financeiro é interessante, porém, quando você vai dedicar energia para entregar um resultado e transformação, você precisa entregar também energia no projeto dos outros. É o que eu não quero. Eu quero trabalhar com uma consultoria com pessoas e a partir dali as pessoas vão colocar energia no projeto delas. Agora eu ter que parar o que eu estou fazendo para colocar energia no projeto de outras pessoas e às vezes nem essas pessoas estão colocando tanta energia, então não faz sentido para mim. Então vocês imaginam, todo o meu ecossistema que eu criei, ele está conectado. Porém, se uma peça do tabuleiro que está no início agora começar a dar errado, ela complica a minha engrenagem. E aí eu pensei em desistir, tá? De 3 projetos: o NR Clube, o podcast, criação de conteúdo aqui para o YouTube, da internet, de certa forma, e focar no mercado tradicional, que eu tenho grandes oportunidades,
né? E tocar meu barco. E aí, cara, foi um choque, porque imagina, eu tô desde 2017 trabalhando com o projeto da comunidade do NR Clube. Eu vim para São Paulo para fazer esse lançamento. Chego em São Paulo, eu vou fazer parte da equipe do comercial do Pablo Marçal, e ele fez um lançamento do Million Club, que era uma comunidade de empreendedores bem parecida com aquilo que eu vim fazer em São Paulo. E aí, cara, ali eu fiquei em choque. Falei, putz, os caras vão falar que eu copiei, os caras vão falar que eu modelei ali, criei a minha própria comunidade. Só que esse projeto eu tenho desde 2017. Já tive escritório físico em Campo Verde. A gente trabalhou quase um ano com o escritório físico. E eu falei, mano, isso mexeu comigo, tá? Foi em 2023. E aí, 23, E aí, até conversei com o Dr. Tassi, na época advogado do Pablo. Mostrei o projeto para ele, expliquei, ele falou que tá tranquilo. Um dia tive a oportunidade de conversar com o próprio Pablo. Falei, cara, eu tenho uma comunidade chamada NR Clube, tá parecido com o Million Clube, e eu não quero ser o cara, o cara que copiou. O Pablo falou, cara, não tenho ciúme, os projetos são parecidos, pode tacar o barco e fazer o seu. Só que eu estava dentro do ecossistema prestando serviço para ele, não ia ser legal. Eticamente, eu decidi colocar o meu projeto na gaveta. Aí depois eu gravei só o podcast, os primeiros 20 episódios do NR Cash, e deixei a comunidade stand-by. E aí, eu tive o privilégio de trabalhar 1 ano e meio aí dentro do ecossistema do Pablo, e eu não quis fazer nada referente a um grande movimento, porque eu estava debaixo do ecossistema do Pablo. E a partir do momento que você está prestando serviço, você está dentro de um ecossistema, está usando a estrutura dele, você tem que honrar aquele ecossistema que você está. E algumas coisas da cultura do Marçal, eu concordo 50% e 50% eu discordo. Mas enquanto eu estava como gestor prestando serviço para ele, eu não achava ética. E se tá solando, o que foi? Já quer pular do carrinho, quer correr com o pai, quer pular do carrinho e correr com o pai? E aí, gente, eu não coloquei energia no NR Clube por causa disso. E aí acabou que eu fui pro Mato Grosso, fiquei lá por um tempo. Eu queria ficar no Mato Grosso morando, por isso tem vídeos aí do meu canal criando um projeto lá no Mato Grosso. Só que não fazia sentido para minha esposa. Para mim fazia muito, mas para minha esposa não fazia muito sentido. E aí a gente descobriu que ela estava gestante e ela queria voltar para São Paulo. E aí, meu irmão, quem tem autoridade é a esposa, né? Gestante você vai seguir. E para mim, São Paulo também é uma boa oportunidade. Você faz network, tem bastante oportunidade de trabalho, de você fazer negócio, né? Então, São Paulo é top. Mas, cara, mesmo assim ainda, né? Eu falei, não... As coisas não estavam alinhadas, sabe? E aí, eu comecei a voltar a gravar vídeo, fazer umas live game. E aí, galera, diante de tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, essa loucura, a gente fica um pouco preocupado. Aí eu tenho alguns assuntos para trazer aqui para vocês, alguns assuntos pessoais que eu vou expor aqui, e aí vocês vão começar a entender o meu rolê, tá bom? Bom, se você ficou até aqui, já se inscreve, deixa seu like, e aí eu já vou só mudar a posição aqui, tá doendo meu braço, segurar o celular, e a gente continua trocando essa ideia. Bom, galera, parece que não, mas cansa segurar o celular. Vamos parar aqui, pegar um solzinho, e aí a gente
continuo trocando essa ideia com vocês. Então vamos lá. Enquanto eu estava dentro do ecossistema do Pablo, lá a gente estava com um movimento de cuidar de energia, correr, né? Lá tinha um hábito de todo mundo, aqueles que quiserem, não é obrigatório, né? Fazer os 5K, caminhando, correndo. E eu entrei nesse desafio, fiz um desafio chamado NR63, que é a mudança de hábito de 63 dias. E eu saí de 94 kg e baixei para 78,5 kg. Mas isso vai ser tema para um próximo vídeo para vocês entenderem esse processo. Aqui é só um resumo. Galera, o que aconteceu? Eu me senti muito bem, cheio de energia. Só que daí eu voltei para Mato Grosso. Eu caí de moto lá, machuquei o meu joelho. E depois eu estava ajudando meu pai a mexer com o gado e de uma torcida no joelho. E aí o que aconteceu? Cara, você no sítio, a mãe cozinhando, a avó cozinhando, a esposa cozinhando, meu amigo, parecia um porco na selva. Só comia, não conseguia correr, não conseguia fazer mais trilha, não conseguia fazer nada. O joelho machucado. E aí foi onde que eu voltei para os 94 kg que eu tinha, que é o peso atual que eu estou. Aí vim para São Paulo de volta, comecei a fazer academia. Fiz 30 dias e não consegui dar continuidade. E aí eu recuperei meu joelho, né? Graças a Deus. Mas ainda não voltei a treinar, a correr ainda focado. A minha esposa também teve o período aí da gestação. E ela tive que dar esse suporte, né? Ficar com ela ali, porque aqui só tá eu e ela. Minha mãe e minha avó veio dar um suporte para nós por 15 dias. Então tem esse processo dos 90 dias do bebê também. A gente não tá tendo contato com muita gente, né? Pela saúde do bebê, para poder sair, tinha que tomar as vacinas. Então nesse período aí, o que eu fiz, né? Fiquei em stand-by. Agora que a gente tá voltando a sair, o bebê já passou dos 90 dias, já tomou as vacinas. Porém, a gente não conseguiu criar uma rotina para me treinar. Nem eu, nem minha esposa. Calma. Quer correr, é? Isso. Então zela aqui, papai. Olha o solzinho saindo. Aí, gente, eu vou ter que gravar esse tipo de conteúdo aqui. Eu queria gravar conteúdo em casa, comentando de vários assuntos, que nem um monte de youtuber faz, né? Só que, cara, quando eu saí, comecei a gravar os vídeos externos, eu vi que o papo flui mais, a galera curte mais e eu me sinto bem caminhando, visitando, fazendo um rolê, trocando uma ideia. Só que, cara, como que você vai fazer isso na prática, no dia a dia? E aí eu tenho alguns negócios que ia depender muito do meu foco, mesmo trabalhando de casa. Mas assim, uma rotina de 8 horas. E aí tem ainda a minha esposa, que tem a rotina dela, né? Tem a profissão dela. Eu falei, cara, eu vou ter que criar um estilo de vida que junto o que eu faço com o que a minha esposa faz e a gente entra em unidade. E criar essa nova rotina com o bebê e que todo mundo fica feliz, pessoalmente, profissionalmente. Gente, é tão bonito na prática, ou na teoria, vai dar certo. E aí eu decidi começar a testar essa jornada. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Foi difícil. Esses 90 dias agora, a gente tá com... vai fazer 60 dias que eu decidi mudar essa minha rotina, trabalhar a partir de casa e dar uma atenção pro meu filho, pra minha esposa e dar um suporte no retorno dela, nos atendimentos dela. O porquê que é difícil?
as pessoas ao seu redor, familiares, amigos, não vão entender. Porque são poucas pessoas que vai fazer algo diferente. Eu poderia estar ganhando mais dinheiro se eu dedicasse de 8 a 12 horas num projeto de uma das parcerias que eu tenho. Eu estou falando muita grana, comparado ao mercado tradicional, tá? Eu poderia estar focado 100% na minha comunidade, treinamento e consultoria também. Eu recusei 3 parcerias extraordinárias aqui em Alphaville, só para mim poder ter o meu tempo de qualidade com meu filho, dar um suporte para minha esposa e poder viver aquilo que queima dentro do meu coração desde 2008. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, a vida real. Eu não sou seu guru, eu não sou seu pastor, eu só sou um cara que provoca você ter um pensamento e compartilha a minha experiência de vida. E aqui começa a nova jornada. A partir daqui, desse ponto, dessa conversa com vocês, a gente começa uma nova jornada. Porque de fato vocês estão entendendo, tá? A minha filosofia de vida, aquilo que realmente eu quero fazer, o que sempre queimou no meu coração e o porquê de tantas mudanças na minha vida que nem eu às vezes entendia. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, já está longo, eu vou finalizar falando para vocês o seguinte: quando você decide acreditar nos seus sonhos, você vai atravessar um deserto. Esse deserto ele pode durar 40 dias, 40 meses ou 40 anos. Vai depender de você, da sua fé e da sua sabedoria. O meu deserto começou quando eu decidi sair de Campo Verde e vir para São Paulo. O meu deserto tem 36 meses, 3 anos fez aí, desde que eu tomei a decisão de sair de uma sociedade com a minha esposa que a gente tinha, de vir para São Paulo. Pagamos um preço muito alto pela experiência, tá? Por quê? Pagamos um preço muito alto por falta de experiência. E que tipo de experiência? Na época que eu vim para cá, todo mundo falava que Alphaville era o Vale do Silício do digital no Brasil. Que Alphaville é o lugar certo para você crescer, prosperar no digital. Falei, então é para lá que eu tenho que ir. Que se você está dentro de uma cultura, de uma comunidade, as coisas acontecem, papapá, papapá. Cara, eu cheguei aqui, eu fiquei assustado. Porque as pessoas me assustaram e eu não conhecia. Ah, tal lugar perigoso, tal lugar aqui, que você tem que morar não sei o que. E toma, vai eu na loucura, vou morar em flat. Flat aqui é parecido com um quarto de hotel, aluguelzinho caro. Aí aconteceu várias coisas que eu vou contar no decorrer dos próximos vídeos. Resumindo a história, eu paguei caro com tempo, com dinheiro e principalmente vivendo uma cultura e uma filosofia que acabou me afastando um pouquinho de Deus, afastou dos meus sonhos e principalmente me gerou uma verdadeira obesidade cerebral, uma verdadeira overdose de conhecimento que me estagnou. E nos últimos 36 meses eu faturei menos do que eu faturava no mercado tradicional. Mas eu aprendi bastante, tive acesso. Se eu fosse pagar as mentorias que eu participei, eu teria que ter desembolsado R$1,5 milhão. Então, esses 3 anos de Alphaville, se eu fosse pagar as mentorias, os cursos que eu participei, eu teria que ter tirado do bolso R$1,5 milhão. Num outro vídeo eu mostro isso para vocês na prática. E aí, galera, resumindo aqui para fechar esse vídeo, vocês vão ver esse conteúdo, um bate-papo, eu com o celular, andando, mostrando a minha experiência de vida, mostrando um pouco da família,
falando de negócio, falando de desenvolvimento pessoal, profissional, mas mais puxado para um nômade, empreendedor, do que um cara focado em um único nicho. Então meu canal não é nichado, vocês vão ver aqui campo, vão ver aventura, vão ver eu pescando, vai ver eu no sítio, vai ver eu com o bebê. É a minha vida real que eu vou estar compartilhando aqui. Não tô nem aí por audiência, por quantidade de visualização ou por like. Eu tô aqui para deixar um legado documentado da minha vida, o que eu acredito, o que eu penso, uma forma de eu eternizar o meu conteúdo e deixar documentado a minha fase de vida aqui. Então era isso que eu queria falar para vocês. Se faz sentido esse tipo de conteúdo, esse tipo de papo, já deixe seu comentário aqui embaixo. Eu vou abrir a caixa preta de Alphaville para vocês nos próximos vídeos, né? O que é bom, o que funciona, o que vale a pena conectar. De fato, Alphaville é tudo isso que o povo fala na internet. Existe duas vertentes de Alphaville, né? A vertente da bolha do digital e a vertente do mercado tradicional, tá? Existe vários propaganda enganosa e eu vou te falar de experiência já para finalizar esse vídeo. Alphaville vale a pena. Alphaville é um lugar muito bom para você conectar, fazer negócio, mas você tem que ter sabedoria e saber o momento certo, qual é a sua fase, qual é o seu projeto. Se você não tiver essa visão, você vai se frustrar, vai perder muita grana. E eu vou te falar para você, mais de 83% das pessoas que vieram para Alphaville voltado para o mercado tradicional saiu daqui endividado, em depressão, com ansiedade, e principalmente as pessoas bem afastadas do propósito pessoal, profissional, espiritual, viram uma bagunça na cabeça da pessoa, porque a pessoa teve acesso a algo extraordinário, mas ela não conseguiu morar em Alphaville, ela não conseguiu construir patrimônio, fazer negócio, ficar aqui, e aí ela acabou retornando ou mudando para um outro local, mas ficou uma ferida grande aberta, porque a maioria das pessoas que veio para cá, estou falando da bolha do digital, foi para lançar alguma coisa, para viver do digital, para construir riqueza, crescer na vida pessoal, profissional e espiritual, que virou uma bagunça, a mistura, né, dos assuntos. Então basicamente eu vou abrir a caixa preta desses temas nos próximos vídeos, então se prepara, pega o like aí, deixa o seu like, comenta aqui, se inscreve no vídeo e é nóis. Desculpa aí pelo sumiço, mas eu tava fazendo um detox digital, um detox de informação para que eu pudesse conectar com aquilo que o Senhor me chamou, com aquilo que queima no meu coração e de fato eu pudesse viver o extraordinário da minha vida, do meu propósito. Fechou? Porque o sucesso ele é individual. O que é sucesso para mim não é sucesso para você. O seu sucesso é o resultado da conquista dos seus sonhos, dos seus objetivos para você. O meu sucesso é a realização dos meus objetivos, dos meus sonhos. Então o sucesso ele é individual, ele não é coletivo. E eu vou falar mais sobre isso abrindo a caixa preta para vocês. Fechou? Valeu, tamo junto.